Fala galera, beleza? Mais uma vez aí, Caio Invest com vocês para trazer uma análise de Bitcoin. Como vocês estão? Beleza? Aí sim. Então, primeiramente aqui dia 19 do 11 aí de 2019 às 11h50 aqui no horário de Los Angeles, da Califórnia. Aí no Brasil são 4 horas para frente, ou seja, 12, 13, 14, 15, são 3h50 da tarde aí, finalzinho da tarde já no Brasil, 4 horas da tarde. Estamos começando aqui mais uma análise aqui, não poderia deixar de ser, né? Primeiramente tenho que agradecer agora que somos mais de 400 inscritos, galera, os 401 inscritos. Muito obrigado a vocês aí que estão se inscrevendo, participando aí da comunidade, deixando seu comentário aí, deixando alguma dúvida, deixando a crítica, deixando aí o seu elogio. Bola pra frente aí, galera. Vamos fazer aí a comunidade crescer cada vez mais aí, sempre para poder a gente estar fazendo mais vídeos, né? E entender também que vocês estão curtindo a análise aí, né? Então, muito obrigado aí a todos vocês aí, só botar o celular aqui para descansar. E começar aqui a análise aqui, né, pessoal? Vocês sabem que aqui no canal, aqui eu não perco tempo com nada e venho direto aqui pro CoinMarketCap fazer aquele refresh live especial aqui com vocês, para a gente ver aqui que o cap total de todas as criptomoedas deu uma baixada boa, né? E agora está com 223 bilhões de dólares. E nas últimas 24 horas a gente teve uma movimentação de cerca de 72 bilhões. Né? Então o volume está nessa média já há algum tempo. A gente tem visto ele um pouco mais baixo, aí volta para esse patamar. Mas a gente quer ver acima dos 100 bilhões. Né? Como eu falei para vocês, a gente quer ver volume. E aí o que é que acontece? O domínio do Bitcoin está com cerca de 66,2% agora no momento. Então assim, a gente vê que apesar do preço do ativo ter caído um pouco, né, que a gente vai já assim ver aí no gráfico, a gente está vendo que a dominância às vezes tem ficado pelo mesmo patamar ou até crescido, né? Chegou a 59,9, 59,8 e agora está 62. Aliás, 59 não, 65, né? 65,9. Me desculpa. Então, a gente está vendo que a dominância está sempre nesse patamar aí e agora está querendo crescer, ou seja, o cap do mercado diminuiu e a dominância do Bitcoin aumentou. O que foi que aconteceu? As altcoins caíram. Então, devem ter caído mais forte do que o Bitcoin, no caso, né? E eu não gosto muito de falar de altcoins, né? Mas a gente vê que, por exemplo, hoje o Bitcoin está com uma queda nas últimas 24 horas de 1,29, mas o Ethereum está com menos 2,17, o Ripple 1,34, mesma coisa do Bitcoin. O Bitcoin Cash, trash total, né? Menos 3,46, tá entendendo? Litecoin menos 2,19, né? O Bitcoin SV menos 5,86, né? Então quedas bem maiores aí no mercado de altcoins, né? E aí com isso a gente vem aqui para o gráfico, né? Direto aqui para quem já está inscrito aqui no canal, a gente sabe que aqui é o gráfico diário do Bitcoin desde julho de 2010, aqui quando o Invest.com começou a fazer a tabelação dos preços aqui neste gráfico. Né? Então, a gente pode ver claramente que de julho de 2010 a 19, aqui onde a gente se encontra aqui, em novembro de 2019, o preço do ativo já caminhou bastante, né? Ele já subiu bastante e vem subindo bastante. Então é por isso que eu sempre gosto de deixar essa abertura aqui, para a gente ter essa perspectiva aqui de longo prazo, né? Porque é assim que eu acho que a gente tem que aprender a se expor. Se você acredita numa tese de investimento, seja ele pelo fundamento que for e pelo ativo que for, você tem que priorizar o longo prazo, né? Então isso você não pode ficar se abalando com quedas e grandes altas também, ficar emocionalmente agarrado, porque você pode perceber que você às vezes vai perder um movimento muito que pode ser muito melhor, né, no caso de você ter estudado o ativo que você está fazendo o seu investimento e está fazendo o seu acompanhamento, né, do seu ativo. Não quer dizer que você vai fazer posições, né, então você vai estar vendendo ou comprando posições. Então você tem que definir
antes de você investir em qualquer coisa, por que você está investindo naquilo, né? Qual é o fundamento que lhe fez investir naquilo? Então, tendo isso em vista, né, você pode ver que o longo prazo no ativo que for, ele é mais bem recompensador e ele tende a diminuir o risco, né, tendo em vista que a volatilidade no curto prazo é muito grande. Então, tendo feito aí essa introdução aí no vídeo, vamos começar aqui a análise aqui do Bitcoin, né? Pra gente ver aí se você tá curtindo aí as ideias iniciais, já pode se inscrever no canal aí, deixa o like aí pra gente começar aqui a análise e tamo junto. Aí o que é que acontece? O Bitcoin, ele perdeu aqui nesse momento aqui que a gente teve. Deixa eu pegar aqui o pincel. Pronto. A gente teve esse momento aqui que a gente achou esse fundo, subiu, veio até aqui, encontrou um topo na região dos 10.540 dólares. E aí veio a cair, perdendo os fractais. A gente em nenhum momento chegou a fechar um candle acima do fractal de 100 períodos no gráfico diário, que é essa linha roxa clara aqui. E a gente viu que o grande resistência aqui do preço foi esse fractal de 100 períodos, né? Uma vez em que aqui atrás o fractal de 100 períodos agia como suporte, né? Quando a gente perde o fractal de 100 períodos e ele fica batendo aqui e não consegue passar de novo, a gente vem a perder o fractal de 100 períodos. Então, o movimento mais forte vai ser, no caso bullish, né, no caso de quem estiver tentando fazer algum tipo de solução para o curto prazo, né, sei lá, de você ver o preço acima desse patamar, da onde está aqui o fractal de 100 períodos, que é os 9.265 dólares hoje, no momento, sendo que o preço está negociando no patamar de 8.120 dólares. Isso seria uma alta de cerca de, vamos botar aqui, deixa eu pegar aqui, até aqui mais ou menos, daria cerca de 14% de alta, né? A da onde a gente está agora, né? Então é um upside interessante, né, para quem visa aí o curto prazo. Eu já não faço esse tipo de operação. Eu acredito que se você investe, como vocês sabem, né, aqui é longo prazo. O movimento todinho aqui eu estou digerindo ainda na minha barriga aqui ainda. Mas é nóis. Eu estou fazendo novos aportes, né? De vez em quando eu faço os aportes e tal, e aí eu estou sempre aproveitando momentos que eu estou vendo interessante para estar fazendo novos aportes, né? Então, no sentido bullish, né? Eu falei isso para vocês. A gente tem que ver pelo menos o preço, tentar buscar novamente esse fractal de 100 períodos para tentar realmente fazer fechar um candle aqui acima desse fractal para tentar buscar o de 200 períodos também e aí tentar fechar os candles acima deles, né? O de 200 períodos agora está nos 9.370 dólares. Então, muito interessante a gente ver esses patamares aí, só que o preço está caindo, né? Então, a gente sabe que a gente tem que entender que a nossa tendência aqui de médio prazo ainda tá sendo conversada, né? Achamos um topo ali nos 14, achamos um topo aqui nos 13, achamos um topo aqui nos 12, achamos um topo aqui nos 11. Agora achamos agora um fundo, né? Um fundo consequente, né, com um fundo que foi aqui, também foi um fundo menor do que o fundo anterior. Então, por teoria clássica, né, teoria de Dow, toda vida que a gente tem um fundo
menor do que um fundo anterior, a gente vai ter uma tendência de baixa. Mesma coisa nos topos, né? Se tiver um topo menor do que o topo anterior, a gente vai ter uma tendência de baixa. Então é mais ou menos isso que está acontecendo aqui agora, que a gente tem que entender que a gente tem que tentar superar, o preço do ativo tem que tentar superar esse momento, né? Só que a gente está fazendo uma figura aqui interessante, que pode ser bem sucedida, né? Pode ser que a gente encontre um triângulo aqui, que seria de diamante de reversão, né? De reversão da tendência, entendeu? Então a gente está com uma tendência. Vou botar aqui só a linha para a gente fazer o desenho, não é para vocês pensarem que é acima dos quendinhos assim direitinho, não. Tá entendendo? Eu vou botar aqui as linhas mais grossas para a gente entender mais fácil, né? A gente pode estar fazendo um movimento como esse aqui, ó, que é o do triângulo, né? Do diamante aqui. Então, esse movimento aqui é um movimento também conhecido como diamante, que ele pode ser de reversão, né, da tendência. Então, a gente tem que ficar de olho nesses patamares aí, vou botar assim, até fica mais, né? As linhas aqui não tô me importando muito com as linhas, né, pessoal? Estou fazendo mais para vocês identificarem o desenho. Então a gente pode ter esse patamar de reversão, né? Porque a gente está encontrando suporte aqui nessa região. Na região dos 8 mil dólares, aqui 8.100 dólares, a gente está realmente encontrando suporte. Que está aqui na mínima seria nos 8.032 dólares que o candle foi aqui. A gente tem que ver os fechamentos, como é que vai ser dos próximos dias. Caso a gente estiver perdendo essa mínima aqui nessa região, né, que eu desenhei aqui, e nesses 8.032 dólares, a gente vai estar tentando buscar fractal 305 ou possivelmente fractal 610 para fazer um teste. E aí a gente vai ter realmente a comprovação da tendência aí, galera. Porque realmente se a gente perder esse patamar do fractal 610 e vier a testar, por exemplo, essa linha de tendência de alta que eu já desenhei já há bastante tempo aqui, que vocês sabem. Então a gente logo após o fractal 610, o nosso próximo suporte vai ser essa linha de tendência de alta de longo prazo. Então assim, se a gente chegar a testar o 305, que está nos 7.995 dólares, e depois vier a testar o 610, que está nos 7.037 dólares. Então a gente vai ter o próximo suporte como essa linha de tendência de alta que eu falei, que está mais ou menos aqui na região dos 6.500 mais ou menos. Então é o que eu tenho para falar para vocês aí nos dois sentidos, né? Porque aqui o interessante é você ter perspectiva para os dois lados, né? Você tem que ter uma noção do que é que pode acontecer tanto para um lado quanto para o outro, para você ter a probabilidade do que é que você vai fazer, né? Se você está pensando em compra, se você está pensando em venda, se você está querendo fazer sei lá qual é o tipo de operação que você faz. Até queria que você comentasse aí, se você é mais swing trader, se você é mais holder, se você é mais scalper, se você é mais, sei lá, day trader. Meu irmão, diga aí alguma coisa aí, comenta alguma coisa aí, o que é que você faz, o que é que você pensa, se você pensa no longo prazo, se você, sei lá, pensa numa semana, 2 meses, sei lá, me diz aí qualquer coisa, comenta aí, deixa o like.
E aí, pessoal, eu tenho um gráfico aqui para mostrar para vocês. São dois gráficos na realidade. Primeiro é esse gráfico do Fear and Greed Index, né, que é como é que está se a galera no mercado de cripto, né, de Bitcoin tá muito negativa ou se está muito positiva demais, né? A gente sabe que os dois lados são extremos, né, e a gente tem que agir contrariamente no mercado, né? Então a gente tem que tentar agir de modo contra a manada, né? A maioria das pessoas aqui no mercado está mostrando que a gente está no patamar de 32, né? 32, 38, vai até o 100. O 100 seria tipo o mais greed, que pode ser greed, é tipo como se a pessoa tiver, como se a galera tivesse 100% bullish, assim, o mercado tivesse assim, não é eufórico já, entendeu? E aqui é o mercado altamente temeroso, né? A galera já achando que vai, meu irmão, agora vai para zero a parada, acabou, tá entendendo? Então a gente tem esse gráfico aqui para mostrar o que é uma movimentação, né, no último ano aqui desse sentimento das pessoas aqui, se está muito bearish ou se está muito bullish, né? Então, quando as pessoas estão com muito medo ou estão com muito tesão, né, na parada. Então, assim, nesse patamar aqui de junho desse ano, né, dia 26 de junho, a gente pode ver que aqui no gráfico a gente estava aqui na região aqui dos topos, né, da parada. O mercado aqui altamente bullish, né? Assim, o pessoal achando que agora sim vamos para o espaço, que não sei o que. A gente viu que esse indicador, depois que ele começou a mostrar novas mínimas, né? Foi um grande balizador, né? Por exemplo, aqui nesse indicador ele fez uma mínima menor aqui, essa mínima aqui, esse patamar aqui de baixo que chegou nos 62, ele foi uma menor do que esse aqui que só fechava acima dos 80. Aqui era só acima dos 80 nesse patamar. Então a primeira vez que ele fez uma mínima, a gente pode ver que ele depois desencadeou para esses patamares que a gente está vendo o mercado se desenrolar, né? Depois que ele achou o topo aqui, a gente começou a fazer esses patamares de medo, né? De mais medo, sentimento mais de temor, né? De estar mais bearish no mercado do que bullish, né? Só que uma coisa interessante que está acontecendo aqui é que desde aqui dessa região, e agosto, dia 22, então a gente pode vir aqui para agosto, dia 22 aqui, a gente está fazendo preço mais baixo, né? Mais baixo do que a gente está fazendo mínimas menores aqui no preço. Só que aqui no medidor do Greed and Fear, né, do medo e nesse medidor aqui que a gente que eu já falei para vocês, a gente está fazendo novas máximas, né? Então a gente está escalando o gráfico novamente. Então a gente fez uma mínima aqui no agosto, aí fez uma mínima aqui em setembro. Vamos ver aqui em setembro, já que foi setembro aqui, ó, a gente fez uma mínima aqui, aí depois fez outra mínima aqui em outubro, dia 24, foi mais ou menos aqui, ó. A gente fez outra mínima aqui, entendeu? Então, assim, a gente nota pelo menos que o sentimento das pessoas já está mudando, né? A gente sabe que o mercado já consolidou bastante, né? Ele já caiu bastante aqui do topo até o fundo. Assim, mais ou menos, né, galera? A gente já caiu 47%, né? E aonde o preço está aqui, está com cerca de menos 41% do topo anterior que a gente teve nos 14 mil dólares, né? Então é um movimento corretivo bastante expressivo já, né? A gente sabe que o sentimento das pessoas tende a fazer novas mínimas se o preço está fazendo novas mínimas e o sentimento está mostrando o contrário, né? Então a gente já pode interpretar esse gráfico dessa maneira.
Então é uma coisa interessante da gente ver que quando o sentimento das pessoas está muito bearish, né, a gente pode ter movimentações de preço contrárias ao que está acontecendo, né? O pessoal está achando muito que vai cair, muito, e aí pode ser que dê aquele spike para cima, né? Então tudo no mercado de Bitcoin é relativo, a gente sabe que as coisas acontecem, né? E acontece de um dia para outro, em 15, 20 minutos o preço pode mudar aí 40, 50% para um lado para o outro, a gente já viu isso acontecer, então já participou, a carteira já ganhou, já perdeu dessa forma, então quem tem a casca dura aí e aguenta, longo prazo é longo prazo. Então um gráfico que eu queria mostrar também para vocês aqui é o gráfico da CME Futures, né? É o CME Futures, né? Que é o gráfico dos contratos futuros, né? Na Bolsa de Chicago. E aí, onde a gente está aqui agora no patamar, é o mesmo patamar fractal. O que é que eu quero dizer com isso? É o mesmo patamar fractal, é o mesmo suporte que a gente encontrou aqui nessa região, né? Que a gente deu aquele spike aqui para cima no preço do Bitcoin aqui. A gente está testando agora novamente. Então, muito interessante esse patamar dos 7.957 dólares sustentar, né, para quem está comprado. E a mínima do candle aqui no gráfico da CME foi nos 8.010 dólares, né? Então, está sustentando ainda o suporte. A gente tem que ver nos próximos dias aí, não vamos se afobar no que pode acontecer, né? Caso o preço venha a perder esse patamar dos 200 dias aqui que eu falei para vocês, que é essa linha amarela aqui, a gente vai estar testando esses dois outros fractais que estão aqui embaixo, que o 305, que ele está aqui nos 6.863 dólares. E o próximo é 6.863 dólares, essa região aqui do fractal azul, 6.863, e essa outra região 6.732. São os próximos suportes aqui no gráfico da CME Futures, né? Seria mais ou menos a mesma região fractal que sustentou a gente aqui nesse patamar. Então, muito interessante a gente ver que essa região fractal que está aqui, ela já pode estar dando um suporte aqui nessa região que a gente está, e isso representa bastante força, né, no preço do ativo, né, tendo visto que a gente poderia estar fazendo um fundo, né, maior do que o fundo anterior, né, e aí seria muito bom para o ativo no longo prazo, né, porque isso aqui tudo demorou cerca desse rompimento aqui até aqui, onde a gente está, foram 202 dias já. 202 dias, né? Então, a movimentação do ativo aumentou cerca de 48% ainda nesses 202 dias, apesar de ter caído isso tudo, né? Então, se você simplesmente comprou há 202 dias atrás e segurou até hoje, você está 46,8% up. Então, não pode ser ruim, né? Eu acho que não tem como ser ruim. Então, com isso aí, galera, termina aí a análise de hoje aí. Meu muito obrigado a todos aí. Porra, foda pra caralho. Vocês conseguiram fazer aí 401 inscritos. Muito obrigado mesmo aí, de coração aí. Tamo junto. Um abraço a todos aí. O mundo é de quem investe. E valeu.